Muito boa tarde a todos. Difícil desafio depois dos que me precederam, mas vou tentar. Eu diria a vocês o seguinte, eu vim para cá, pretensiosamente, para propor a vocês uma revolução. No caminho mais ao estilo brasileiro, pensei numa reforma. E numa crise de humildade que acomete os jornalistas aos sábados, quando eles não trabalham, eu quero propor mesmo uma reflexão que, quem sabe, se transforme numa mobilização mais tarde. Porque nós estamos diante dos dois maiores eventos da humanidade que serão realizados no Brasil. Não são apenas os dois maiores eventos esportivos da humanidade. São os dois maiores eventos da humanidade. A Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos. E vamos fazer, ao que tudo indica, ao nosso modo. É preocupante. É preocupante. Só para que vocês tenham uma ideia. A Copa da França, em 98, teve como símbolo o presidente do comitê organizador daquela Copa, maior jogador de futebol da história da França, Michel Platini. A Copa da Alemanha, da mesma maneira, teve como símbolo e presidente do comitê organizador o maior jogador de futebol alemão, Franz Beckenbauer. Aqui, na carência de um grande jogador na história do futebol, nós vamos ter como presidente do comitê organizador o mesmo presidente da CBF, há 21 anos e vai ficar 25 anos no poder, um tal Ricardo Teixeira. Uma pessoa de passado libado, sem dúvida, mas que provavelmente não tenha todas as condições para ser o presidente de uma tarefa deste porte. Verdade que ele já tomou algumas providências. Por exemplo, a secretária executiva deste comitê, uma moça aparentemente de grande talento e grandes predicados, é a filha dele, a dona Joana Velange. E a curriola que vai fazer a Copa é todinha vinda da CBF. Da mesma maneira, nós vamos ter os Jogos Olímpicos. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos é o presidente do Comitê Olímpico do país. Nosso queridíssimo Carlos Nussmann, que também já está há 15 anos no poder. Alguma coisa no poder do esporte que faz com que eles não larguem. Não há o que faça eles largarem. Muito bem, isso me remete à minha entrada aqui, nessa universidade. Em 1970, eu vim fazer Ciências Sociais, porque eu tinha a ambição de escrever uma tese de mestrado ou de doutorado, cujo tema eu já sabia qual seria. Futebol não é fator de alienação. Futebol é fator de mobilização social. Era uma resposta aos meus companheiros que militavam nos grupos clandestinos e que achavam que futebol era símbolo de alienação. Futebol era o ópio do povo, né? Era o que se dizia. Vocês imaginam um aluno das Ciências Sociais que torcia pelo Brasil na Copa de 70. Eu era visto, ninguém sabia que eu era de grupo clandestino, como eu também não sabia que meus companheiros eram, meus colegas de faculdade. Mas um belo dia, o meu queridíssimo professor Gabriel Com quem eu tive a honra de fazer os 4 anos da faculdade, marcou uma prova, eu fazia de noite a faculdade, marcou uma prova para uma quarta-feira. Eu levantei a mão e disse, professor, tem Brasil e Romênia pela Copa do Mundo. E a classe fez, vaiou. Gabriel, muito democrata, virou-se e disse, nada disso, peraí, vamos levar isso a voto. Vamos levar isso a voto. E nesse dia eu fiquei sabendo que a minha classe tinha 21 alunos. Foi 20-1 pela manutenção da prova. Prova mantida, eu peguei o Gabriel pelo braço na saída dos barracões aqui das Ciências Sociais e disse a ele, professor, eu não vou fazer a prova. E foi a única vez em 4 anos que eu ouvi irritado, disse a mim, tudo bem, você vem na sexta-feira e faz sozinho numa classe aí. Muito bem. 12 anos depois, 1982, governo Franco Montoro, depois de muitos anos que não se elegia nem governador no Brasil, sou chamado pelo professor José Carlos Vittaer, diretor do Arquivo do Estado, então também aqui da Escola de Altos Estudos da USP,
do Instituto de Altos Estudos da USP, me convida para uma reunião onde um grupo de pessoas pensaria uma enciclopédia do futebol. E eu vou. Estou há uns 20 minutos nessa reunião, quem entra? O professor Gabriel Pon. E eu me assusto, fazia alguns anos que não o via e me assusto com a presença dele. Digo, professor, mestre, você aqui? E ele se dirige a mim de dedo em riste. Você está surpreso, seu viadinho? Pelas mesmas razões que aqueles seus colegas me impediram de ver Brasil e Romênia na Copa de 70. Eu falei, peraí, professor, nada disso. Você que marcou a prova. Eu te marquei porque sou uma pessoa desligada, como você bem sabe. Na hora que me dei conta, torci para que nós ganhássemos a votação. Mas perdemos. Saiba você, seu viadinho, isso de dedo em riste, que eu sou tão corintiano quanto você. E que não acredito em sociólogo no Brasil que não tem os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. Nunca me esqueci dessa frase e a uso frequentemente. Aí me chamou a atenção. Agora, Juca, você passou mais 4 anos na faculdade. Nunca você se aproximou de mim, e eu sabia que você já estava trabalhando na Editora Abril, que você atendia a revista Placar, que você virou chefe de reportagem da revista Placar. Sabia de tudo da tua vida, porque eu acompanhava o futebol, porque eu lia Placar. Você nunca se aproximou de mim para conversar sobre futebol. Você reproduzia o preconceito, como se a universidade não fosse lugar para se tratar de uma coisa menor. Bom, e nós sabemos que, de fato, vocês acabaram de assistir aqui, né, um país parar para ver aquele nosso time do Dunga, né? Eu, infelizmente, estava lá, preferia estar aqui, né, para não ter que me submeter àquele vexame, mas, enfim. Havia uma tradição na nossa inteligência de olhar realmente para as manifestações mais populares do país, futebol, carnaval, como manifestações menores, como manifestações alienantes. Isso mudou, mas dos anos 80 para cá mudou radicalmente. Hoje a produção intelectual que se dá em torno do futebol é enorme, né, com coisas muito boas. Mas nós estamos diante desses 2 eventos. Eu não quero, e não vou me alongar, e vou cumprir rigorosamente o tempo que eu tenho, mas eu quero só dar para vocês alguns dados que não são rigorosamente de alguém que persegue ninguém, porque com muita frequência eu ouço dizer, o Juca tem problemas pessoais com o Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira nunca bateu a minha carteira. O Ricardo Teixeira nunca xingou a minha mãe, pelo menos na minha frente. Por trás deve ter xingado muito, mas na minha frente nunca. E o Nussmann da mesma maneira. Mas eu quero dar um dado para vocês que não é do século passado, embora o século passado seja tão presente, mas é de 3 anos atrás. Em 2007, nós tivemos os Jogos Pan-Americanos na cidade do Rio de Janeiro. Os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro foram orçados em 400 milhões de reais de dinheiro público. E foram gastos 4 bilhões de reais de dinheiro público. Os Jogos Pan-Americanos aqui entre nós são os Jogos Abertos do Interior em castelhano. São jogos absolutamente desimportantes. Os americanos não mandam o que há de melhor, os canadenses não mandam o que há de melhor, os cubanos, no máximo, mandam o que há de melhor por uma política de boa vizinhança com os hermanos da língua espanhola e, no caso agora, felizmente, da língua portuguesa. Muito bem, 4 bilhões foram gastos. Havia 3 promessas de legados do Pan-Americano no Rio de Janeiro. A despoluição da Baía da Guanabara, a despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas e um metrô que ligaria o Galeão à sede dos Jogos lá na região de Jacarepaguá. Para vocês verem como eu sou capaz de ter o ímã complacente, se uma dessas promessas, se um desses legados tivesse acontecido, eu estaria aqui dizendo, olha gente, apesar de tudo, do tanto que roubaram e tal, pombas, a gente olhar para aquela lagoa e vê-la despoluída, com as pessoas nadando, gente pescando, valeu para o Rio de Janeiro. Não cumpriram nenhuma das 3 promessas. Pior, construíram equipamentos, eu vou repetir, gente, em 2007, 3 anos atrás,
construíram equipamentos que não poderão ser usados para os Jogos Olímpicos do Rio ou para a Copa do Mundo, que também terá lugar no Rio de Janeiro. A coisa das obras mais caras, o conjunto Maria Lenk de natação, descobriu-se, tão logo o Brasil ganhou o direito de fazer as Olimpíadas, que ele não tinha a capacidade de público necessária para as competições de natação dos Jogos Olímpicos. Vamos ter que fazer outro. Vamos ter que fazer outro. 3 anos atrás. Então, eu não tenho nenhuma razão objetiva, e nenhum de nós tem, nenhuma, para acreditar que a Copa do Mundo vai ser feita de maneira diferente, ou que os Jogos Olímpicos vão ser feitos de maneira diferente. Nenhuma. Até porque são as mesmas pessoas. E aí dou uma informação. Tão logo o Brasil foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos, um grupo de empresários do Rio de Janeiro, alguns dos mais poderosos, até de meios de comunicação, se reuniu, pediu uma reunião com o senhor Carlos Nussmann, e pediu a ele que na composição do grupo organizador, do comitê organizador, houvesse pessoas respeitadas da sociedade civil brasileira. Um grande empresário, vou dar simbolicamente, um Hermílio de Moraes, um presidente da OAB, um presidente da BI, um Moreira Salles ou um Setúbal, enfim, figuras cujos nomes a sociedade olhasse e dissesse: essa gente não vai entrar em jogadinhas. E foi vetado. E não há nenhum nome, nenhum por enquanto, tanto no Comitê da Copa do Mundo, quanto no Comitê dos Jogos Olímpicos, que algum de vocês diga: esse eu respeito. Nenhum. Então o que eu quero? E é por isso que eu falei na reflexão que, quem sabe, se transforme mais tarde numa mobilização. Ao estar falando na minha querida universidade, que nós não engolamos este sapo sem protestar. Que nós nos mobilizemos, nos movimentemos no sentido de fazer, sim. O Brasil pode fazer uma Copa do Mundo aqui, perfeitamente. Ora, se a África do Sul fez a dele, nós podemos fazer a nossa, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas nós podemos fazer a nossa, a Copa do Mundo do Brasil, no Brasil. Não a Copa do Mundo da Alemanha no Brasil. E eu não preciso dizer para vocês quão ridículo é alguém dizer que o Morumbi não pode ser sede de jogos da Copa do Mundo. Não, o Morumbi está longe de ser um estádio ideal. A arena ideal está longe. Mas para um evento de 1 mês, 5 jogos, cabe perfeitamente. Não precisa se fazer um outro estádio em São Paulo. Mas vão construir um estádio em Cuiabá, onde nem sequer futebol profissional há. Vão construir um estádio em Manaus. Vão construir um 4º estádio no Recife, numa região tão inóspita que os 3 times do Recife, o Náutico, o Sport e o Santa Cruz, já avisaram: não vou usar. Eu tenho... Até porque o Santa Cruz tem um estádio chamado de Mundão do Arruda, o Sport tem o estádio da Ilha do Retiro e o Náutico tem o estádio dos Aflitos. E não querem ter um elefante branco, como, aliás, a gente viu serem construídos lá na África do Sul. Então, é um pouco isso que eu vim fazer aqui. É pedir para que as pessoas reflitam que nós vamos entrar em 2 grandes projetos, em 2 grandes desafios. Projetos que farão bem ao Brasil. Acaba de sair um livro, aliás, saiu agora em português, Soccernomics, de um jornalista do Financial Times e de um professor de economia de uma universidade lá de Londres, em que eles mostram por A mais B que nenhum país do mundo ficou mais rico por fazer uma Copa do Mundo. Nenhum. Mas todos ficaram mais felizes durante 1 mês. E que eu, olha, te confesso, nunca tinha olhado sob esse prisma. E acho que é um prisma sobre o qual a gente precisa pensar. Opa, fazer um país ficar feliz 1 mês, quanto custa? Talvez valha a pena pagar. É legal ficar feliz 1 mês. E aí eles fazem uma comparação, que me parece muito interessante. Você tem um comercial para fazer do seu país durante 1 mês. É uma chance de ouro para a gente vender esse país. Mas você corre um risco. Fazer um mau comercial. E aí é um outro alerta.
quem está encarregado de fazer o comercial é esse mesmo pessoal que fez todas essas campanhas de cerveja que vocês viram antes da Copa, dos guerreiros brameiros. E convenhamos, né? Pior do que essas campanhas, só mesmo cerveja sem álcool. Muito obrigado.